Em 5 segundos, alerta geral. Alerta geral. As informações mais importantes do seu dia estão aqui. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando jornalista Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Olá, ouvinte internauta, os esclarecimentos na área da Previdência Social começam agora no Jornal Alerta Geral. A primeira mensagem é do Francisco em Icó. Há 16 anos tomo remédio controlado. Tenho direito de receber algum benefício? A resposta, Francisco, agora com o professor Paulo Bacelar. Olha, Francisco, depende muito da sua atividade, depende muito do qual remédio que toma, qual é a doença, qual é a sua incapacidade para o trabalho por causa desse remédio. Se você estiver contribuindo com a Previdência, você terá direito a um amparo, a um auxílio-doença ou a uma aposentadoria por invalidez. E se não contribui com a Previdência, você pode ter o amparo social deficiente físico, mas vai depender muito da sua atividade e da sua doença também. Cícero em Granja, professor Paulo Bacelar, manda o seguinte recado. Minha sogra deu entrada no pedido de aposentadoria em fevereiro e até agora nada de resposta do INSS. O que ela deve fazer? Luziano, esse prazo já foi ultrapassado até do acordo que o INSS fez com o STF de ter um benefício, do prazo do benefício ser de 90 dias. Então ele pode entrar com um mandado de segurança através de um advogado para que obrigue o INSS a analisar o processo dele, porque já passou do prazo. Também em Granja, Fabiana, meu pai é agricultor, tem 54 anos de idade, não paga o sindicato e ele quer saber se é bom pagar o sindicato. Nesse caso, ele só vai se aposentar por idade, já que não paga, não recolhe para o sindicato? Olha, Luciano, o agricultor ele se aposenta aos 60 anos de idade e não vai precisar pagar o sindicato para poder se aposentar. Ele precisa ter provas da agricultura que ele exerceu atividade rural durante 15 anos. Prova de semente, DAP e outros documentos que ele prova que ele estava exercendo atividade rural. O pagamento para o sindicato não vai garantir a ele uma aposentadoria. Ou seja, Fabiana, o professor advogado Paulo Bacelar foi bem claro nessa resposta que é útil para todos os trabalhadores. Não há necessidade de pagar, de recolher contribuição para o sindicato, mas sim é indispensável você juntar provas ao longo de 15 anos para ter certeza de que o benefício previdenciário será concedido. Mensagem do Paulo Henrique em Teresina, no Piauí. Tenho 70 anos de idade, recebo o BPC há 7 anos, tenho artrose em alto grau, já não tenho mais as cartilagens dos joelhos, muita dificuldade para eu me locomover. Soube que a partir de janeiro de 2022, o BPC vai acabar e vai ser pago apenas o valor de R$ 550 e com o nome de auxílio inclusão. Eu quero saber se essa informação é verdadeira ou não, Paulo. Não é verdadeira, mas o professor Paulo Bacelar, o seu xará, tem outras informações. Olha aí, Luziano, como é importante um programa como esse que esclarece a população sobre essas questões novas, em que quando se fala uma coisa errada, isso se multiplica. Então a gente tem que consertar. O auxílio inclusão é de R$ 550, que é meio salário mínimo, para quem tem o BPC e quer trabalhar. Por exemplo, se a pessoa tem um BPC do deficiente, ela quer trabalhar, então o que é que o governo faz para incentivar ele a trabalhar? Aquele benefício dele é suspenso e ele recebe um auxílio inclusão de R$ 550 para ele juntar o seu salário e continuar trabalhando. E depois, se quiser pedir novamente o amparo social ao deficiente físico, ele pede novamente. Isso é uma inclusão para que o deficiente possa trabalhar. Para quem já recebe o BPC ou quem tem direito a BPC, mas não quer trabalhar, continua recebendo o benefício de um salário mínimo normalmente. E nesse caso, Paulo Henrique, você aos 70 anos de idade pode ficar tranquilo recebendo o seu BPC e fazendo também a prova de vida que o garante o desembolso pelo INSS do benefício em dia. Mais dúvida? Antes da dúvida chegar aqui, para você, ouvinte internauta, que quer algum esclarecimento na área da Previdência Social, pode passar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Nazareno em Ipaporanga. Só gostaria de saber se eu tenho como correr atrás do meu seguro. Tive um acidente de moto há mais de 4 anos, coloquei nas mãos de um advogado, mas ele nunca deu entrada no processo. O que eu posso fazer? Tenho laudos que comprovam que eu não posso pegar peso.
Olha, Zé, ainda pode dar entrada, sim, porque ainda não decaiu o direito dele, de 5 anos, ele pode ainda procurar outro advogado e dar entrada no seguro DPVAT. Valdemir, em Fortaleza, tem um colega que ficou viúvo e a esposa era aposentada por invalidez. Ele tem direito à pensão? Se não, em quais casos o companheiro tem direito à pensão? Sim, se ele é viúvo, a esposa era aposentada por invalidez, então era segurada, e ele era casado com ela, tem direito à pensão, sim, ele pode dar entrada. Então, resposta bem clara aí, Valdemir. Diga ao seu amigo para correr atrás da pensão pela morte da esposa. Irene, em Itapipoca, gostaria de saber: quem se aposentou como agricultor e depois trabalha de carteira assinada, pode se aposentar novamente como trabalhador urbano? Meu esposo trabalhou, esclarece a Irene, 16 anos de carteira assinada e 16 anos como agricultor. É aposentado como agricultor e agora trabalha novamente de carteira assinada. Professor Paulo Bacelar, tire essa dúvida, que é minha também. Não, Luciano, aí a aposentadoria, ela não pode deixar ele não pode renunciar à sua aposentadoria, porque a aposentadoria, tanto urbana como rural, ela é irrenunciável a partir do momento que ele recebe o benefício dele. É até uma questão interessante. Ele pode até ter uma aposentadoria até maior, né? Porque a aposentadoria do trabalhador rural é de um salário mínimo. Se ele trabalhou como urbano durante 16 anos, se a média dele de contribuições foi maior do que um salário mínimo, ele poderia ter até uma aposentadoria maior, mas ele não pode optar por essa aposentadoria nova. Ele tem que continuar aposentado como trabalhador rural. Na realidade, eu entendi a pergunta, professor Paulo Bacelar, sobre um possível acúmulo de 2 benefícios, de 2 aposentadorias, mas se torna incompatível porque se ele já está aposentado como agricultor, vamos supor, 60 anos de idade, então para se aposentar, e aí vem a pergunta também, se fosse para se aposentar na área urbana, teria que contribuir por mais 15 anos, a partir dos 60 anos até os 75 anos de idade. Seria essa conta? Sim, se ele está pensando em poder acumular as duas, também não pode, porque no regime geral de previdência você só pode ter uma aposentadoria. O que ele poderia ter, no caso, seria a aposentadoria rural e uma aposentadoria do regime próprio de previdência, que poderia se acumular, porque são regimes diferentes. Mas nesse caso, não, ele não pode acumular as duas aposentadorias, nem trocar uma aposentadoria pela outra. Anote aí a linha direta do Alerta Geral para você tirar alguma dúvida na área da Previdência Social. É o 085 99273 4353. Maria André em Icó. Meu filho vai pedir um BPC e eu e o pai dele não moramos juntos, mas ambos somos aposentados. Meu filho pode não conseguir o benefício? Olha, a aposentadoria, ela entra no cálculo da renda per capita familiar desse filho. A aposentadoria do pai ou da mãe, depende de quem mora com ele. Ele vai fazer o grupo familiar dele com quem ele mora, se ele mora com o pai ou mora com a mãe. Se ele mora com a mãe e a mãe for aposentada, ou o pai, ou mora com o pai, tanto faz, e eles tiverem mais de 65 anos de idade, essa aposentadoria não entrará no cálculo da renda per capita familiar e ele vai poder ter direito ao BPC. E nesse caso, professor Paulo Bacelar, se ele mora, como ela diz aqui, a Maria André, se o filho mora em outra residência e não com os pais que são aposentados, nesse caso também não haveria impedimento para a solicitação do BPC? Pela renda, não. A questão da renda per capita familiar não pode ultrapassar nem ser igual a 1/4 do salário mínimo. Então, se ele mora sozinho, ele não tem renda, então essa questão da renda teria que ver a questão ainda da deficiência física, mental e intelectual. Voltamos à Granja, Maria Livramento. Meu esposo fez perícia para o auxílio-doença em junho. Até agora não tivemos resultado. Como fazemos para saber se aprovar ou negar o pedido do benefício? Em junho está o quê? Com um pouco mais de 30 dias? Mas a perícia médica, ela deve ser rápida, né? O auxílio-doença é um benefício que deve ser rápido porque a pessoa está sem trabalhar, está doente, então precisa ter o benefício logo. Geralmente a pessoa faz a perícia médica e o resultado não sai no mesmo dia. Então ela tem que ligar para o telefone 135 e solicitar o acerto pós-perícia, que é quando o servidor vai analisar a questão de qualidade de segurado, carência, contribuições e aí liberar aquele benefício que a pessoa fez a perícia.
Luana, em Canindé, minha mãe faleceu no dia 18 de junho. Ela estava separada há 40 anos, mas ainda era casada no papel. Meu pai está brigando com a gente por causa dos papéis para dar entrada na pensão, mas ele não quer dar direito a gente. Ele nos mandou, ou ele nos abandonou quando éramos pequenos. O que podemos fazer? É mais uma questão aqui na área familiar, de direito de família, mas tem implicação naturalmente na área previdenciária, professor Paulo Bacelar. Mas aí é questão da pensão por morte, né? O pai está impedindo que os filhos dêem entrada na pensão. O pai, sendo já separado, de fato, mesmo casado ainda no papel, ele não tem direito à pensão por morte. Quem vai ter direito à pensão por morte são os filhos menores de 21 anos de idade ou filhos inválidos. Independente desse tempo aí, afinal ela cita aqui, a Luana, que são 40 anos de separação. Pois é, se fosse separada um mês, não tinha direito à pensão, porque a pessoa, o dependente, o cônjuge, precisa estar casado, convivendo com aquela pessoa na data do óbito. Se ela for separada de fato, mesmo ainda casada no papel, ela não deixa de ter direito, porque ela deixa de ser dependente da pensão por morte. Só recebe a pensão por morte o ex-cônjuge, ou separado de fato, aquele que recebe alimentos ou recebe dependência econômica. Continua recebendo dependência econômica de um ou do outro. Insisto na pergunta, e nesse caso, professor Paulo Bacelar, os filhos também não teriam, menores de idade, não teriam Nesse caso aqui não tem nem filhos menores de idade, porque a separação já é há mais de 40 anos. Os filhos terão direito à pensão por morte se forem menores de 21 anos de idade ou se forem inválidos. Aí, nesse caso, o pai... ele é capaz até, Luzenor, do pai fazer uma fraude, né, de dar entrada na pensão por morte para ele, porque ela não tem a prova da separação, o INSS não sabe quem é separado e quem não é, e ele apresentar a certidão de casamento e ter direito à pensão por morte, e aí teria direito a essa pensão, mas de uma forma fraudulenta. Em resumo, Luana, pelo que o professor Paulo Bacelar disse claramente, não há, nesse caso, direito de pensão para vocês, uma vez que, pelos dados aqui, não tem nenhum dos filhos na condição de menor de idade. Lúcia Maria em Tejuçuoca. Meu irmão tem 65 anos de idade e sou titular dele. Ele tem BPC e gostaria de saber se o BPC do meu irmão pode ser transformado em aposentadoria. Não, ele pode ser transformado em um BPC ao idoso, que é o amparo social ao idoso, porque ele pode estar recebendo o benefício assistencial ao deficiente físico. Então, quando ele faz 65 anos, ele faz uma nova solicitação e o servidor cessa aquele benefício que ele estava recebendo e vai conceder o benefício do amparo social ao idoso. Qual é a diferença e qual é a vantagem aí nesse caso e qual o procedimento? Não tem muita burocracia nessa caminhada, professor Paulo Bacelar? Luziano, a questão da demora, né, da transformação. Não há prejuízo financeiro, porque o benefício será cessado um e concedido o outro. Ele terá que trocar o cartão, possivelmente, dar esses problemas. Mas a vantagem em relação à perícia médica, porque como não é um benefício que precisa de perícia médica, o INSS, se ele for transformado em um amparo social idoso, ele não será mais convocado ou chamado para fazer nenhuma perícia médica. O WhatsApp do Alerta Geral é a linha direta que você pode encontrar para tirar dúvidas na área da Previdência Social. Mande a sua mensagem e diga em que cidade você se encontra. É o 085-99273-4353. Francisca Francineide em Jaguaretama. O benefício da minha filha foi suspenso em fevereiro e até agora não me responderam as razões dessa medida. Minha filha recebia esse benefício há 17 anos. Ela tem esquizofrenia e deficiência mental grave. Entrei com recurso administrativo e até agora não tenho nenhuma resposta. Tire a angústia aqui da dona Francisca Francineide em Jaguaretama, professor Paulo Bacelar. Pois é, Luziano, geralmente o INSS convoca a pessoa para apresentar defesa quando há alguma alteração na sua renda familiar. Então, por exemplo, se essa criança tinha direito a um amparo social deficiente físico, onde a renda per capita era menor do que um quarto salário mínimo, mas a mãe aposenta, o pai aposenta, a mãe consegue um emprego, o irmão consegue um emprego, a renda aumenta e aquele benefício passa a ser irregular, o INSS suspende esse benefício e ela tem direito ao recurso que ela fez, é o recurso administrativo que realmente, Luziano, está demorando bastante. A gente fala de demora na concessão dos benefícios, mas o recurso administrativo também tem demorado bastante, são muitos recursos para poucos conselheiros,
no Brasil inteiro, e esses recursos demoram por mais de um ano. Então, ela deve aguardar ou então procurar um advogado para ver se pode ajuizar uma ação para restabelecer esse benefício. Raimundo Gilson, em Solonópole. Gostaria de saber se tem algum problema para eu dar entrada na aposentadoria rural recebendo auxílio-doença, mesmo tendo mais de 20 anos de prova da agricultura. Vou dar entrada no meu auxílio-doença em julho, agora neste mês, e completo o ano em outubro. Se for aprovado o meu auxílio, posso dar entrada na minha aposentadoria também em outubro? Luziano, se ela tiver de auxílio-doença, ela vai se afastar da atividade rural. Então, ela não pode estar afastada da atividade rural por mais de um ano. Então, se ela ainda vai dar entrada agora no auxílio-doença e vai conseguir a idade, vai chegar a idade em outubro, ela ainda estará afastada desse período menos de um ano, e ela poderá ter direito à aposentadoria sem problema. No caso, Raimundo Gilson terá direito a essa aposentadoria. Exatamente. Mais perguntas que são encaminhadas à nossa produção agora do Elias Francisco em Pacatuba. Trabalho na área têxtil há 24 anos e 4 meses. Em novembro de 2019, faltavam 30 meses de contribuição para eu me aposentar. Tenho direito ainda com a antiga lei? Luziano, se ele fechar 25 anos de contribuição, ele diz que tem 30, mas... Não, ele disse que tem 24 anos e 4 meses. Ah, tá. Ele teria que completar 25 anos em 2019. Como ele não completou 25 anos em 2019, ele vai para as regras de transição. Então, ele completando agora, faltando 30 meses, né, de contribuição para se aposentar, ele teria que ter direito aí à regra de transição de pontuação, porque para aposentadoria especial não tem a regra de transição de 50% do que faltava, nem de 100% do que faltava para atingir o tempo em 2019. Então ele terá direito aí à questão da pontuação, teria que ver a idade dele hoje para saber se ele teria direito agora com a aposentadoria especial, com a pontuação dependendo da idade. Danila em Icó gostaria de saber a respeito de um senhor que tem 62 anos de idade e é agricultor. O pedido de aposentadoria dele foi negado. Ele pode dar entrada no pedido do BPC, benefício de prestação continuada? Luziano, pela idade ainda não, porque ele teria que ter 65 anos de idade. A não ser que ele estiver, se ele estiver com uma deficiência grave, mental, intelectual grave, tem direito a amparo social deficiente físico. Mas se não for o caso dele, ele terá que esperar os 65 anos para poder pedir o BPC do idoso. Reinaldo em Cascavel, tenho carteira assinada há 13 anos, comecei a trabalhar com 18 anos de idade. Quando tiver 53 anos de idade, terei 35 anos de contribuição. Eu consigo me aposentar com 53 anos de idade e 35 anos de carteira assinada? Como fica o valor da minha aposentadoria? Fez o dever de casa, professor Paulo Bacelar, está fazendo, deve continuar fazendo, mas com essa idade não dá para se aposentar ainda. Luziano, 53 anos e 35 anos de contribuição, ele terá apenas 88 pontos. Então, já em 2021, já é 98 pontos, né, para o homem. Então, ele terá que esperar a idade de 65 anos, com certeza, a idade mínima geral para todos os homens, 65 anos de idade. Mensagem da Sabrina em Russas. Eu recebo uma pensão por morte e queria saber se eu assinar a minha carteira, eu vou perder o benefício, pois uma advogada daqui de Russas falou que vou perder. Parece que não é bem essa a realidade, professor Paulo. Não, Luziano, pensão por morte não impede a pessoa trabalhar, são duas coisas totalmente diferentes. Ela pode ter falado outra coisa que ela entendeu errada, equivocadamente, mas quem recebe pensão por morte pode trabalhar, pode assinar carteira que não vai perder essa pensão. Cecília Freitas, Piqué Carneiro, meu pai encaminhou o auxílio-doença, o pedido foi aprovado com 1 ano e 3 meses e o advogado falou que liberou 4 meses, mas meu pai recebeu apenas 1 mês, isso está correto? Luziano, não tem como dizer porque é um caso concreto, tem que ver qual é realmente o tempo que o benefício foi concedido, se gerou pagamento em atraso ou não. Fica difícil dizer, mas ele deve confiar no advogado dele, que ele contrata, e aí ele pode perguntar ao advogado e saber realmente qual foi o período que ficou de concessão desse benefício. Branca, em Icó, quem fez prova de vida em 2021, professor Paulo Bacelar, tem que fazer agora de novo ou no próximo ano? No próximo ano, Luziano, o prazo é de 12 meses da data que você fez a prova de vida pela última vez. Francisco Damasceno, em Fortaleza, tenho 51 anos de idade e 26 anos de contribuição. Estou trabalhando. Quantos anos eu tenho que trabalhar ainda para me aposentar? 14 anos, né, professor Paulo Bacelar? Luziano, 14 anos você terá, homem, né?
ele terá 65 anos de idade exatamente daqui a 14 anos e irá se aposentar com a idade mínima de 65 anos de idade, mas não pode deixar de contribuir porque perde a qualidade de segurado e tem os outros benefícios. E se ele chegar aos 65 anos de idade trabalhando com carteira assinada, vai ter 40 anos de contribuição. Qual é a vantagem, Que é o professor Paulo tempo Bacelar? máximo. 40 anos de contribuição, ele vai ter 60% de toda a média de contribuições desde 94 até hoje. Quer dizer, é o ideal, Luzenor. Uma pessoa com 64 anos, olha só, 65 anos de idade, com 40 de contribuição. Quer dizer, aos 25 anos a pessoa deve começar a contribuir e não para mais para chegar aos 65 anos de idade, com 40 anos de contribuição, que ele terá o máximo da sua aposentadoria. Agora, se o benefício dele for salário mínimo, não tem tanta vantagem você pagar 40 anos de contribuição, porque 40 anos de contribuição vai ser 100% da média. Então, se a média é salário mínimo, tanto faz se ele pagar 15 anos ou 40 anos de contribuição, que será a mesma coisa. Lena, em Russas, eu trabalhei 4 anos de carteira assinada e estou há 5 anos sem trabalhar. Agora descobri que estou com um problema de saúde. Como faço para conseguir um auxílio-doença? Se ela não tem mais condições, se ela não trabalhou mais há mais de 5 anos, sem vínculo, ela deixou de ser segurada da Previdência Social. Então, para ela recuperar esses 4 anos de carteira assinada que ela trabalhou, Luciano, ela precisa pagar metade da carência exigida para o benefício, para poder recuperar esses 4 anos, que é de 6 meses. Então, a carência do auxílio-doença é de 12 meses, ela precisa pagar 6 meses, que é metade da carência, para ela recuperar esses 4 anos e ter novamente a carência do benefício. Agora, ela só vai poder requerer um benefício se ela ficar incapacitada para o trabalho após a 6ª contribuição que ela pagar. Então, ela deve voltar a contribuir imediatamente para voltar a ser segurada da Previdência, voltar a ter carência, e aí, quando ela estiver incapaz para o trabalho novamente, ela poder requerer o auxílio-doença dela e ter direito. Lúcia Pereira, em Chaval. Fui chamada para fazer perícia e o médico não deu nem um dia, alegando falta de provas por incapacidade. Porém, levei tudo, todos os laudos e até atestados. Eu pedi revisão de benefício e em 2 anos, ou em 2 desses pedidos, encontraram erros. Meu benefício era auxílio-doença e foi transformado em auxílio-incapacidade. O INSS pediu ficha dos processos e até agora nada. Sou sindicalizada há 12 anos e nunca passei nem um mês sem pagar meu direito. O que eu posso fazer? A relação aqui da Lúcia Pereira deixa transparecer que é com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Olha, o problema dela aqui, na verdade, não é nem a questão da qualidade de segurado, é a questão aí da falta de incapacidade, né? O médico, ele negou, ela disse que ele não deu nenhum dia, mas depois falou que transformou o auxílio-doença dela em auxílio-incapacidade, que aí eu posso entender que ela está incapacitada permanentemente, ou ela era aposentada por invalidez e transformou em aposentadoria por incapacidade provisória, porque não existe auxílio por incapacidade, existe auxílio por incapacidade permanente, que era o antigo aposentadoria por invalidez, ou o auxílio por incapacidade provisório, que era o antigo auxílio-doença. Então, no início ela fala que não teve nenhum dia de auxílio, depois fala que transformou o auxílio dela em auxílio por incapacidade. Ficou confuso, mas o problema dela aqui é incapacidade, não é questão de qualidade segurada. A questão dela ser segurada, trabalhadora rural, isso está definido. O problema aqui é a questão da incapacidade, ela deve recorrer da decisão, se for o caso dessa decisão do médico. Aparecida em Tejuçuoca, eu recebo um BPC com o nome de solteira. Agora casei e a gerente do banco quer passar para o nome de casada. Tem algum problema quanto ao INSS, professor Paulo? Tem confusão aqui, professor Paulo Bacelar? Tem confusão, Luciano, porque o nome dela no INSS, no banco, vai estar como solteira. E ela, quando ela for se apresentar para receber um benefício, vai estar com o nome de casada e ele vai pedir para que ela vá atualizar esse dado no INSS. Então, ela deve procurar o Meu INSS, entrar no site do INSS, no Meu INSS, com a senha de acesso e fazer a solicitação de acerto de dados cadastrais, que aí o INSS irá alterar os dados cadastrais dela de nome de solteiro para casado. Vou pedir ao professor Paulo Bacelar para acelerar o passo aqui, porque temos dezenas e dezenas de mensagens. E você também pode mandar o seu recado aqui para o nosso WhatsApp, 085-99273-4353. Maria, em Russas,
Fiquei viúva, meu esposo era aposentado, mas eu tenho só 43 anos de idade. Tenho um filho com ele, que hoje está com 3 anos de idade. Tenho o direito de me aposentar? Quando eu der entrada, é demorado para sair o resultado? O que eu devo fazer? Na realidade, professor Paulo Bacelar, a pergunta aqui é sobre pensão por morte. Com certeza ela ficou viúva, se o marido dela era aposentado, ele era segurado da Previdência Social na data do óbito. Ela tem 43 anos, ainda não tem direito à pensão vitalícia, ela vai receber a pensão por 15 anos. E tem um filho que está com 3 anos, esse filho de 3 anos irá receber a pensão até os 21 anos de idade. Note aí, Luzeno, que o filho dela irá receber a pensão por mais tempo do que a ela própria, que ela terá direito apenas a 15 anos de pensão por causa da idade dela. Quando ela der entrada, ela vai realmente demorar um pouquinho, mas pode ser também que não seja tão demorado. Vai depender muito de cada caso. Alguns processos ainda são demorados, outros são mais rápidos. Vai depender muito da análise do servidor do INSS. Mais uma dúvida, Maria Gelina em Hidrolândia. Sou aposentada, tenho filho com deficiência especial. Será que eu posso ser procuradora do auxílio-doença dele? Luzeno, só corrigindo, não é um auxílio-doença dele, né? Seria o BPC ao deficiente físico, já que ele é uma criança. E se ela tiver aposentada e for maior de 65 anos de idade, essa aposentadoria dela não irá contar na renda per capita familiar do grupo familiar dele, então não terá problema em relação à renda. Se ela for aposentada, mas se ela tiver menos de 65 anos de idade, essa aposentadoria irá entrar para o cálculo da renda per capita familiar, Luzeno, mas aí vem a lei 14.176, agora de 2021, que vai flexibilizar essa questão da aposentadoria em relação à renda per capita familiar. Então, dependendo aí do grau de deficiência dele, a renda per capita familiar passa a ser meio salário mínimo, né? Então, ele pode ter essas questões analisadas na hora de pedir o benefício. Cícero, em Icó, trabalho há 7 anos e tenho vários problemas na coluna. Gostaria de saber se tenho direito a algum benefício previdenciário. Tem direito ao benefício por incapacidade provisória ou permanente, dependendo muito da sua atividade, do grau de deficiência, do grau de incapacidade que ele vai ter de acordo com essa doença, mas quando eu sempre digo, procure sempre um médico antes da entrada no benefício, peça um laudo para dizer se você está realmente incapacitado para o trabalho permanentemente ou provisoriamente e depois faça o requerimento do benefício. Você pode também mandar a sua pergunta e tirar as suas dúvidas aqui com a equipe do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Anote aí o nosso WhatsApp, é o 085 99273 4353. Mais dúvidas dos ouvintes internautas, o José Maria está em General Sampaio. Minha esposa tem 45 anos de idade e mais de 20 anos de contrato com a prefeitura. Ela se aposenta quando? As pessoas dizem que ela não irá se aposentar. 20 anos de contrato com a prefeitura, professor Paulo Bacelar. Se estiver recolhendo para o INSS, já está com o tempo garantido, agora é esperar a idade. Exatamente, Luciano. Se ela tem contrato, é possível que ela seja seletista, trabalhando para o regime geral de previdência social. Quem vai pagar a aposentadoria dela é o INSS. E ela precisa ter 88 pontos agora em 2021. No caso, ela não tem ainda. Então, ela terá que ter os 15 anos de contribuição com 60 anos de idade. Mais uma Desculpa, Luciano. Pois não. 62 anos de idade, que agora é a regra geral da mulher. 62 anos de idade. Gleidson, em Viçosa do Ceará. Minha mãe está com problema no cadastro do INSS. Ela perdeu o seguro-desemprego porque consta nesse cadastro que ela é contribuinte individual, mas ela não é autônoma, nem tem CNPJ aberto em nome dela. Como ela faz, professor Paulo Bacelar, para receber o seguro-desemprego? Luciano, com certeza ela deve estar contribuindo como contribuinte individual, já que o servidor viu que ela deve estar contribuindo. Ele pode até não ter uma inscrição aberta como autônomo ou não ter CNPJ, mas se ele fez alguma contribuição como contribuinte individual, no código 1163 ou no código 1007, ela é considerada contribuinte individual e a Caixa Econômica Federal realmente não paga o seguro-desemprego para quem está contribuindo como contribuinte individual. Ela teria que estar contribuindo como facultativa após a demissão para poder ela receber o seguro-desemprego. Ela pode fazer essa troca de código de contribuição, de contribuinte individual para facultativo pelo telefone 135, com pedido de acerto de vínculos e remunerações, e quando o telefone 135, os servidores do telefone 135
abrir uma tarefa para ela no Meu INSS, ela pode ir ao Meu INSS novamente, é burocrático a questão. Ela primeiro faz o pedido pelo telefone 135, o telefone 135 abre uma tarefa para ela no Meu INSS, e nessa tarefa aberta pelo Meu INSS, que é um requerimento, ela junta o pedido para alterar o código de pagamento de contribuinte individual para facultativo, e logo depois ela vai à Caixa Econômica Federal receber o seguro-desemprego. Nilson Brito, Juazeiro do Norte. Meu esposo fará 77 anos de idade e trabalhou mais de 13 anos como motorista profissional. Em 1982, ele sentiu problema na audição e conseguimos um auxílio. Depois suspenderam o benefício sem aviso. Só em 1996 conseguiu o LOAS. Eu gostaria de saber se com os 13 anos de contribuição ele pode pedir uma aposentadoria. O Zenor não pode, ele teria que ter 15 anos de contribuição, mas ele pode contribuir. Ele pode contribuir recebendo o LOAS, né, recebendo o BPC, contribuir como facultativo e fechar os 15 anos de contribuição e ele poder pedir a aposentadoria dele, a transformação do BPC para aposentadoria quando ele tiver 15 anos de contribuição. Continuamos em Juazeiro do Norte, agora com a dúvida da Iris. Tenho pensão por morte e gostaria de saber se posso solicitar aposentadoria por tempo de contribuição, pois tenho 26 anos de INSS e 53 anos de idade. Ainda precisa ter, né, no caso dela, mulher, ela precisa ter 62 anos de idade para poder pedir aposentadoria. Professor Paulo Bacelar, Elizabeth em Russas. Sou cadastrada no MEI como doceira e gostaria de saber o que fazer para ter direito um dia à aposentadoria e, caso de algum acidente no meu trabalho, também receber auxílio. No ano passado, recebi o auxílio emergencial e recebi o Bolsa Família. O que fazer para voltar a receber esses benefícios? Não quer dizer que com esse MEI receba um salário, pois no imposto de renda, a venda total da empresa foi de R$12 mil. Luciano, o MEI, ele tem aí uma contribuição previdenciária fixa de 5% sobre o salário mínimo. E ela precisa contribuir com o DAS-MEI, que é um sistemazinho que vai emitir as suas guias de pagamento da Previdência Social mensal. Ela precisa pagar isso, porque senão fica em débito com a Previdência. E aí, quando ela for se aposentar, ela não vai poder pedir aposentadoria. Acontece que a aposentadoria dela vai ser de um salário mínimo, porque ela paga como MEI. Então, ela não deve deixar de contribuir. E quando ela tiver 62 anos de idade, e vai pedir aposentadoria se ela tiver 15 anos de contribuição pago. A auxiliadora do Santos está em Natal, professor Paulo Bacelar, e em nome de uma amiga, mandou a mensagem perguntando se a amiga que tem 53 anos de idade e pelo tempo de contribuição faltam 2 anos e 7 meses para a aposentadoria. Essa aposentadoria vai chegar quando, professor Paulo Bacelar? Ela tem quantos anos, Zenu? 53 anos de idade. E pelos cálculos, faltam 2 anos e 7 meses para completar o tempo de contribuição. Ou seja, 30 anos de contribuição. Mas ela terá que ter a pontuação pelas regras de transição. Em 2021, ela precisa ter 88 pontos, 2022, 89 pontos, 2023, 90 pontos, e ela poder somar a idade dela com o tempo de contribuição e fechar essa pontuação no ano que for fechado essa pontuação da regra de transição. Ou seja, pela pontuação, professor Paulo Bacelar, hoje ela teria que somar em 2021 quantos pontos? 88 pontos, seu Zeno. E em 2022? 89 pontos e um ponto a cada ano, sem limite daqui para frente. Vamos subir a Serra do Maciço do Baturité. Isabel está em Capistrano. Tenho 41 anos de idade, era aposentada por incapacidade. O INSS recorreu, o benefício foi negado pela Justiça e gostaria de saber se posso dar entrada novamente pela Justiça. Sou operada da coluna cervical, sou agricultora, diz a Isabel. Qual é o conselho para ela, professor Paulo Bacelar? Luciano, quando o benefício é negado na Justiça, ela não pode novamente dar entrada na Justiça desse mesmo benefício, porque já tem uma coisa julgada que não pode ser julgada novamente. Ela pode requerer um novo benefício administrativamente no INSS. Caso ele venha a ser indeferido, ela entra novamente na Justiça desse novo processo. Nós temos para você, ouvinte internauta, o canal direto para você mandar a sua mensagem ao 085 99273 4353. Vamos ao município de Quixeramobim. O Damião tem 44 anos de idade e trabalhou 10 anos em uma cooperativa de calçados. Segundo ele, na folha de pagamento constava a contribuição para o INSS. E ele diz, há 10 anos que eu saí da cooperativa e não contribuo. Quantos anos eu ainda tenho que recolher para o INSS para ter direito à aposentadoria?
Usando a regra geral, ele vai ter que ter 15 anos de contribuição, 65 anos de idade. Então, ele deve voltar a contribuir imediatamente, fechar os 15 anos e esperar a idade de 65 para poder se aposentar. Damião, siga esse conselho do professor Paulo Bacelar, porque você é um menino, tem 44 anos de idade, e a aposentadoria só chegará para você aos 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Faltam 5 anos para completar esse tempo de recolhimento para o INSS. E, segurado da Previdência Social, você tem direito a todos os benefícios proporcionados a quem contribui de forma permanente para a Previdência Social. Cláudia, em Caridade, gostaria de saber se minha mãe tem direito à pensão do meu pai, porque ela é viúva há mais de 23 anos. Ela já tentou de todo jeito, mas ainda não conseguiu a pensão como viúva. Luciano, a viúva ela precisa provar que era casada com a pessoa na data do óbito, ou se era companheira também na data do óbito e apresentar as provas. Ela falou que tentou de todo jeito, mas qual foi o jeito que ela tentou? Será que foi o jeito certo? Será que ela entrou na justiça? Será que ela juntou as provas necessárias para a concessão desse benefício? Teria que analisar sempre o caso concreto, mas ela não deve deixar de tentar e ver qual foram os meios que ela já tentou, procurar. Eu vou orientar e sugerir que ela procure um especialista, procure um advogado especializado na área para poder analisar o caso dela e poder entrar novamente com esse pedido. Maria Gorete, em Icó, quem recebe o BPC terá direito a algum acréscimo no benefício? Não, Luciano, o BPC é de um salário mínimo, não tem direito a 13º, não pode fazer empréstimo e ele terá direito a esse benefício de um salário mínimo apenas. Expedito, que está em Fortaleza, professor Paulo Bacelar, trabalhou em laboratório que faliu e fechou. Tem como comprovar a insalubridade através da carteira ou precisa do PPP para pedir a aposentadoria? Ele diz que tem 32 anos de contribuição. Luciano, o PPP, como você não tem esse PPP e a empresa é falida, é fechada, ele comprovando que a empresa está fechada, ele pode requerer a consideração do tempo especial até 28 de abril de 95, apenas com a carteira de trabalho. Somente até essa data, 28 de abril de 95. Aí ele poderá pedir esse acréscimo de 40% daquele período que considerado especial. Zuleika, em Maracanaú, minha cunhada tem 60 anos de idade e não trabalha. Ela ainda pode começar a contribuir como autônomo para o INSS para um dia se aposentar? Sim, Luciano, ela pode. Agora ela vai ter que se aposentar daqui a 15 anos ainda, com 75 anos de idade. Mas aos 65 anos, professor Paulo Bacelar, dependendo da renda familiar, a cunhada da Zuleika pode pedir o BPC e aguardar a aposentadoria. Pode pedir o BPC com 65 e continuar contribuindo, como eu já disse aqui uma perguntinha atrás, que quem recebe BPC pode contribuir, fechar o tempo de contribuição e poder pedir aposentadoria no futuro. Essa contribuição só pode ser como facultativo. Osmando Brito, em Fortaleza, sou motorista carreteiro há 26 anos, tenho 28 anos de contribuição e 53 anos de idade. Já foi negado pelo INSS e aí coloquei o meu pedido de aposentadoria na justiça, também foi negado, pois dizem que meus PPPs não atingem os 81 graus porque nunca trabalhei em caminhão inflável, só em carga geral. Dá para explicar aqui, professor, e tirar a dúvida do Osmando Brito? Ó, Luciano, ele está querendo se aposentar como especial como motorista. O motorista, bastava ser motorista até 28 de abril de 95, não precisa ter a exposição ao agente químico, físico ou biológico. No caso aí, para ter direito à aposentadoria especial após 95, ser considerado esse motorista de caminhão após 95, ele precisa comprovar um agente físico, químico ou biológico que teve exposição a esses agentes que causaram prejuízos à sua saúde. E é quem diz isso é o PPP. Se realmente o PPP não comprova essa insalubridade, essa atividade nociva à sua saúde, aí ele não terá direito a essa exposição e não terá direito a essa consideração como especial após 95. Roberto, em Icó, tem 27 anos de contribuição e atualmente está desempregado. Hoje, aos 59 anos de idade, ele quer saber quando poderá pedir a aposentadoria, professor Paulo Bacelar. Usando regra geral, 65 anos de idade, com 15 anos de contribuição, ele já tem 27, terá direito a 2% a mais na sua média de contribuições do que ultrapassar 20 anos, então ele tem 7 anos a mais dos que os 20, terá 14% a mais,
Então a aposentadoria dele será de 74% da média de contribuições de todo o período contributivo, se ele mantiver os 27 anos de contribuição com 65 anos de idade. Mas dê um conselho para o Roberto, professor Paulo Bacelar. O conselho é que a gente sempre dá, Luzenor, que é aquele de você não parar de contribuir. Cada ano que você contribui a mais, você ganha 2% na média e também não deixa de ser segurado, porque pode haver um problema antes da aposentadoria e você estará segurado da Previdência Social. Maria LN em Aracoiaba. Minha mãe é aposentada com um salário e tem Alzheimer. Quero saber se ela tem direito a mais algum benefício. Ela está com 82 anos de idade e precisa de um cuidador. Luciano, só se ela for aposentada por invalidez. Se ela for aposentada por invalidez, tiver esse problema de saúde que precisa de um acompanhante, aí ela terá direito a 25% a mais na sua aposentadoria. Para quem não é aposentado por invalidez, infelizmente não tem direito a esse acompanhante. E daqui a pouco a gente volta com mais notícias, mais informações para você que precisa de esclarecimentos e orientação na área da Previdência Social. As mensagens que foram encaminhadas ao longo da semana para a produção do Jornal Alerta Geral estão recebendo neste momento, os nossos ouvintes internautas, esclarecimentos sobre dúvidas quanto aos pedidos de benefício junto ao INSS. A Laura Maria, em Fortaleza, pergunta: trabalhei como professora durante 12 anos e 7 meses e completei os 15 anos como autônoma. Vou fazer 62 anos de idade, dei entrada em 2020 no pedido de aposentadoria e até agora o INSS diz que está em análise. Gostaria de uma opinião. O que fazer, professor Paulo Bacelar? É uma longa espera, hein, professor Paulo Bacelar? 2020 há mais de um ano. Ela já completou 15 anos, Zenô, mas infelizmente a idade precisa ter completado. É a mesma coisa de uma pessoa que começou a trabalhar com 20 anos de idade, então com 35 anos ela já tem contribuído já aos 15 anos, né? Então vai ter que esperar os 62 anos de idade para poder se aposentar. Sandra, em General Sampaio, meu filho tem paralisia e recebe BPC. Eu e meu marido cuidamos dele e não temos outra renda. Já ouvi no seu programa, ou seja, aqui no Alerta Geral, várias vezes, que eu tenho direito ao Bolsa Família, mas quando chego ao CRAS, eles falam que eu não tenho direito. O que eu faço? Diga aí, professor Paulo Bacelar, para a dona Sandra, que confia aqui nas informações do Jornal Alerta Geral. Pois é, Luciano, a questão do Bolsa Família, você pode ter direito a um BPC e ter direito a Bolsa Família, mas vai depender da renda familiar também, que não pode ser maior ou igual a meio salário mínimo. Então vai depender meio salário per capita. Então renda per capita. E a renda familiar até 2 salários mínimos também. Então se a renda familiar, o LOAS, aquele BPC que ela recebe, o CRAS, ele considera como renda, aí já é um salário mínimo. Se tiver outra pessoa recebendo um salário mínimo, aí já passa dos 2 salários mínimos, ela não terá direito, não porque ela recebe o BPC, mas porque ultrapassa os limites de renda mensal. Lenir está no interior do Ceará, não disse em que cidade se encontra, mas mandou a seguinte mensagem: minha esposa fez o auxílio maternidade e o pedido foi negado e até agora não tivemos notícia. O que devemos fazer? Qual é o conselho aqui, professor Paulo Bacelar? Em quais condições a mulher pode pedir o auxílio maternidade? Luciano, o salário maternidade pode ser requerido para quem tem contribuído com 10 meses antes do parto. Tem que ser segurada da Previdência e tem que ter a carência mínima de 10 contribuições mensais anteriores ao parto. A empregada e a empregada doméstica não tem carência. Se ela estiver grávida dentro do emprego, a empresa vai pagar o seu salário maternidade, né? E o INSS irá pagar da empregada doméstica aquele período em que ela estiver afastada para receber aquele benefício. Existem muitos motivos pelos quais pode ser indeferido o benefício, teria que ver qual foi o motivo que indeferiu para a gente poder orientar. Francisco Antônio, em Maracanaú. No dia 19 de janeiro, faço 65 anos de idade e tenho 25 anos de contribuição. Gostaria de saber se me aposento somente com um salário mínimo. Não, Luciano, vai depender da renda total desde 94, desde julho de 94. Qual vai ser esse benefício dele, Luciano? A renda vai ser 60% mais 2% do que ultrapassa 20 anos. Então, se ele tem 5 anos a mais dos 20, vai ser 10% mais 60% da sua média. 60 mais 10, 70. Ele vai se aposentar com 70% de toda a média de todas as contribuições desde julho de 94 até a data da aposentadoria. Se a média for salário mínimo, ele não vai ficar com menor do que o salário mínimo, né?
Não vai ficar com 70% do salário mínimo. A aposentadoria dele será salário mínimo se a média for salário mínimo. Mas se a média for maior, ele vai se aposentar com 70% dessa média. Professor Paulo Bacelar, você tira essas dúvidas aí sobre o tempo de contribuição do Francisco Antônio e o nosso ouvinte, o Valdizar, está em Calcaia, com uma dúvida também bem parecida. Minha esposa completa 62 anos de idade em 2022. Ela pode ter algum benefício do INSS? Ela completa? 62 anos de idade em 2022. Certo, mas ela terá que ter 15 anos de contribuição para poder ter direito à aposentadoria. Aí você pode acrescentar o seguinte, que parece-me ser essa a dúvida do Valdizar. Se a esposa não é contribuinte do INSS, ela precisa esperar os 65 anos de idade, a depender da renda da família, e solicitar o BPC. É isso, professor Paulo Bacelar? BPC idoso, ou se ela tiver deficiência, alguma deficiência, solicitar o amparo social deficiente físico. Mas se ela não contribuiu para o INSS, não tem 15 anos de contribuição, com 62 anos de idade ela não terá direito à aposentadoria, poderá pedir um amparo social ao idoso aos 65 anos de idade. Maria, em Novo Oriente, uma pessoa que tem Alzheimer pode fazer o pedido dos 25% da aposentadoria? Não se ela não for aposentada por invalidez, né? Que é a aposentadoria por incapacidade permanente. Aposentadoria por invalidez. Os 25% só mesmo para quem precisa de um cuidador, mas para quem é aposentado por invalidez. Adila, em Beberibe, minha mãe nunca pagou o INSS, tem 64 anos de idade e problemas de saúde. Eu gostaria de saber se ela tem direito a algum benefício e como posso proceder. Ela pode requerer um amparo social deficiente físico, né, com 64, ou esperar os 65 e ter direito a amparo social idoso. Ela vai requerer através do meu INSS ou 135, vai solicitar a marcação da avaliação social e a perícia médica e vai levar os atestados médicos e terá direito a esse benefício se ela tiver deficiência grave. Anote aí o número do nosso WhatsApp, é o 085 99273 4353, Otávio Pinheiro, em Maracanaú. Tenho 54 anos de idade, 9 meses e 29 anos de contribuição. Sou motorista. Pedi aposentadoria por tempo de contribuição e o pedido foi negado. Também tenho audição zero no ouvido esquerdo. O que posso e devo fazer para conseguir a minha aposentadoria ou algum benefício previdenciário? Olha, Zé, nesse caso dele, ele poderia se enquadrar na aposentadoria da pessoa com deficiência. Não por idade, porque a idade precisaria ter 60 anos de idade e 15 anos de deficiência. Mas ele poderia se aposentar da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, mas se a deficiência dele for moderada. Porque se ele tivesse uma deficiência grave, ele se aposentaria com 25 anos, uma deficiência moderada, 29 anos, é o que ele tem, e uma deficiência leve com 33 anos de contribuição, independentemente da idade, que é pela Lei 142, Lei Complementar 142 de 2008. Olha só, Luziano, de 2013. Essa lei não foi alterada, essas regras não foram alteradas pela reforma da Previdência. A reforma da Previdência foi alterada em 2019, manteve essas regras da aposentadoria da pessoa com deficiência. Ele deve requerer a aposentadoria correta, a aposentadoria da pessoa com deficiência. O INSS irá analisar com assistente social e com médico perito para saber se a deficiência dele é leve, moderada ou grave. E se for moderada, ele se aposenta aos 29 anos de contribuição. Meire, em Baturité, tenho várias doenças como bico de papagaio, artrite e artrose. Tenho atestado e laudos e já pedi auxílio e o pedido foi negado. Tenho direito ainda, assim mesmo? Tenho 48 anos de idade. Luziano, vai sempre depender do laudo médico, da sua atividade e da sua incapacidade. Se for negado, ela pode requerer judicialmente esse benefício e irá fazer uma perícia médica judicial que poderá ser reanalisada. Mais uma dúvida, Antônio, na cidade do Ipu. Meu benefício foi concedido, passou 3 dias ativo e agora aparece cessado. Está com 15 dias e não gerou créditos. O que eu posso fazer? Luziano, ele deve requerer pelo telefone 135 qual foi o período que ficou constando esse benefício para ela poder fazer até o pedido de prorrogação. Se ela cessou o benefício e passou o período de prorrogação, ela precisa esperar 30 dias para requerer um novo benefício. Antônia, em Maranguape, meu marido não recebe nada há 4 anos, teve 3 infartes e tem 5 estentes. Ele trabalha de carteira assinada, ele bota o requerimento de atestado do INSS para pedir um auxílio e dá negado. O médico de onde ele se trata não deu alta para ele, mas os médicos do INSS dão alta. Ele é vigia. O que podemos fazer nesse caso, professor Paulo Bacelar?
Luciano, sempre judicializar. O auxílio-doença, esses auxílios por incapacidade, quando são negados pelo INSS, não vale a pena recorrer administrativamente e deve sempre procurar a justiça para poder fazer uma reanálise desses benefícios com atestados médicos, com laudos, e poderá ser concedido esse benefício judicialmente. Será que esse é o mesmo conselho para o João Bezerra em Fortaleza? Eu estou recebendo um auxílio-doença e vai fazer 3 anos. Como eu faço para me aposentar? Eu estou afastado do trabalho, diz ele. Olha, nesse caso, ele pode requerer administrativamente porque ainda não foi cessado, não foi negado. Quando ele fizer uma perícia médica de prorrogação, ele pode solicitar a aposentadoria por invalidez dele. Se o médico não der e prorrogar mais uma vez o auxílio-doença, aí ele pode procurar a justiça para transformar logo em aposentadoria por invalidez. Mais uma dúvida, Marcilene em Tianguá. Minha sobrinha foi diagnosticada com transtorno de déficit de atenção. Minha irmã deu entrada no auxílio BPC, mas o pedido foi negado. Ela pode recorrer? Pode recorrer, Luciano, e pode também procurar a justiça nesse caso, mas sempre vai depender da renda familiar. Maria em Pentecoste, tenho 48 anos de idade, mas não pago nenhum direito. Eu terei como conseguir um benefício quando estiver mais velha? Luciano, se ela não estiver contribuindo mesmo até mais para frente, ela só vai ter direito a um BPC ao idoso, vai dependendo também da renda familiar per capita, aos 65 anos de idade. Se ela voltar a contribuir, começar a contribuir agora, daqui a 15 anos ela se aposenta, aos 63 anos de idade, que ela terá direito aí à aposentadoria. Se ela começar a contribuir agora, ela ainda está em tempo de começar a contribuir e se aposentar aos 63 anos de idade. Professor Paulo Bacelar, muitas vezes a gente dá conselho para as pessoas contribuírem para a Previdência Social, mas cada uma enfrenta uma situação financeira e econômica e alega que, em determinados casos, não tem como contribuir. Nesse caso, as pessoas podem recolher que percentual para a Previdência Social para ter essa condição de segurado e no futuro, a exemplo aqui desse questionamento da Maria, ter garantida a aposentadoria. Luciano, se ela só vai ter 15 anos de contribuição, e a média de contribuições, a média da aposentadoria da pessoa que tem 15 anos é de 60% da média, então para ela ter um direito a uma aposentadoria com muito grande, muito alta, ela terá que ter uma média muito alta, porque vai ser 60% da aposentadoria só, 60% da média. Então para que a pessoa queira se aposentar apenas com salário mínimo, nesse caso de 15 anos, ela pode contribuir com a alíquota de 11%, porque não tem burocracia, não precisa fazer cadastro no CRAS, né? Então ela pode fazer o pagamento num carnezinho com o código 1163, no caso de contribuinte individual, ou no código 1473, que é no caso de facultativo, e pagar 11% do salário mínimo e poder se aposentar aos 15 anos de contribuição, com 65 anos de idade o homem, 62 anos de idade a mulher. Cláudio, em Aquiraz, 35 anos de contribuição e 54 anos de idade, está querendo se aposentar. Pode ou não pode, professor Paulo Bacelar? Pode, Luciano. Aliás, não pode. Não, dá 89 pontos aqui, professor 89 pontos. Eu pensava que era 65 de idade. Não pode ainda, Luciano. Ele tem ainda 89 pontos. Na realidade, 80. 89, professor Paulo 89, tem 89 pontos, ainda não pode, porque o homem teria que ter 98 pontos em 2021. Nesse caso, Luciano, regra geral, 65 anos de idade. Só que ele vai ter uma média alta, porque vai contribuir com mais de 40 anos de contribuição, terá 100% da sua média de contribuições desde julho de 94. Final da nossa conversa aqui no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Muitas mensagens ficaram sem respostas, mas eu quero pedir para você, ouvinte internauta, a sua compreensão, porque algumas dúvidas têm um esclarecimento mais longo e muitas vezes eu provoco o professor Paulo Bacelar para deixar você ainda mais seguro, mais segura sobre a orientação necessária para você dar encaminhamento ao seu pedido de aposentadoria, de auxílio, de salário maternidade ou de BPC. Então esse é o nosso compromisso, é levar a você a informação bem segura, daí nem sempre o tempo ser suficiente para que nós possamos contemplar a todos os ouvintes e internautas que nos encaminham perguntas. A você, professor Paulo Bacelar, o nosso muito obrigado, um bom final de semana e um grande abraço. Obrigado, Luciano. Até o próximo sábado aí, a gente estará juntos aqui mais uma vez respondendo a todas as perguntas. Lembrar você, ouvinte internauta, que o nosso conteúdo do Alerta Geral está também no nosso site cearagora.com.br. A você, o nosso grande abraço.